Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças entre as câmeras, essas câmeras mais comuns que a gente usa, que a gente vê sempre aí no nosso dia a dia. Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui depois que eu vi um comentário no vídeo da Sony HSC300, né, que eu fiz uma espécie de review de uma câmera super zoom. E lá perguntaram se essa câmera troca lente, se colocasse uma lente melhor, ela entregaria um resultado melhor, talvez. Infelizmente, as câmeras super zoom, elas não podem ser trocadas as lentes, né? São lentes fixas que variam, né, o zoom entre grande angular e teleobjetiva. Essas câmeras, elas também são conhecidas como Cybershot, né, nos modelos da Sony. São câmeras geralmente automáticas que não têm tantas funções manuais para você poder usar. Caso essas câmeras elas têm início, vamos dizer assim, as câmeras mais automáticas, câmeras de turista, né, que é só apontar e disparar, elas tiveram início com essas câmeras automáticas, né, que é o modelo, que é um dos modelos que é a Yashica MG3. Essa câmera de filme, ela tem poucos botões e ela é uma câmera automática, né? Você só tinha a preocupação de disparar. Não precisava fazer ajuste nenhum de foco, de ISO, diafragma, nem nada. Até porque nessas câmeras o ISO era pré-definido pelo filme, né? O filme que você comprava, ele já vinha com o ISO pré-estabelecido. Filme de ASA, né, que eles falavam antigamente, ASA 400, ASA 200. Então você ficava ali travado no ISO que já era pré-estabelecido. Depois que a tecnologia avançou, né, surgiram muitos outros modelos de câmeras digitais, automáticas, compactas, e essas aqui também são muito comuns, né, que é o caso da Samsung ST64, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal com ela, e ela também segue esse padrão. É câmera automática, ela toma todas as decisões, você só tem que fazer o enquadramento e clicar, então não tem que fazer configurações manuais, né? Ela também tem essa variação de lente, né? É uma lente fixa que vai variar entre grande angular e teleobjetiva. Essa câmera ainda você pode escolher o ISO, pode escolher uma compensação de exposição, pode deixar o ambiente um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, mas nem se compara às câmeras DSLR, que são as câmeras mais comuns que a gente vê aqui no canal, né? Caso da D40, D5100, D90, eu vou falar só dos modelos da Nikon porque são os mais comuns aqui no canal. Então essas câmeras, elas são conhecidas como DSLR, que é uma sigla, né, em inglês para Digital Lens Reflex, é isso? Digital Single Lens Reflex. Falando aqui de uma maneira bem simplificada, que são câmeras digitais com lentes e um espelho reflexivo, que ele reflete a luz, né, a imagem que entra por dentro da lente. Ela vai para um espelho que a gente chama de pentaprisma e ele faz lá um jogo de imagens dentro desse pentaprisma aí para gerar as imagens que a gente vai fotografar, né, para a gente poder enxergar. E elas são single, né, que é uma das siglas do DSLR. O que quer dizer single? Que é uma só, é uma de cada vez. Você não pode colocar várias lentes de uma vez só na sua câmera. Então, se você quer fotografar futebol, vou fazer fotos de longa distância, eu tenho que encaixar ali uma lente teleobjetiva, que são aquelas lentes 70-300, 70-200, né? Agora, se eu quero fazer fotos mais abertas, eu tenho que usar uma 10mm, né? Tem também as lentes zoom, né? Que são as 18-55, 24-70, a própria 70-300, né? A 18-55, que é uma lente zoom, ela é uma lente muito boa para quem está começando na fotografia e, num geral, para qualquer tipo de fotógrafo. Eu mesmo sou muito fã da minha 18-55, porque ela te dá esse range, né? A gente chama de range, que é a possibilidade de ter vários tipos de cobertura em termos de enquadramento, em termos
de composição, você pode fazer fotos mais abertas, contando uma história, né? Fotos grande angular em 18 milímetros, ou pode fazer retratos em 55 milímetros, né? E aí você tem dentro da DSLR esse espelho e tem também o ocular, que é aquele buraquinho onde a gente coloca o olho para poder fotografar, né? Geralmente as câmeras compactas ou as câmeras super zoom, elas não têm esse ocular. Alguns modelos têm o ocular, né? Ela vai ter o viewfinder, porém eles vão ser simulações da realidade, vamos dizer assim. Ele vai te entregar ali uma imagem digital como a imagem que você vê pelo live view da câmera, que é aquele visor grandão que tem atrás das câmeras. A grande sacada das câmeras DSLR é que elas podem ser trocadas as lentes, né? Isso é algo positivo, porque você vai poder escolher uma variedade de lentes. Isso também resulta em mais qualidade, porque você vai poder usar lentes mais claras, que são as lentes 1.8, né? Lentes de abertura f2, que a gente gosta bastante, lentes com abertura de f4, né? Que são as lentes fixas, no caso das 50mm, 35mm. Porém, isso também é um problema, porque quanto mais lentes você quiser ter, mais bolsas e espaço você vai ter que ter também, porque você vai ter uma quantidade muito grande de lentes para usar e para guardar. Quando você fala em lentes, no caso das DSLR, você vai ter uma variedade muito grande de modelos e tipos e marcas. E quando você está falando de câmeras super zoom ou as compactas, né, que são essas câmeras que são mais automáticas, você vai ficar preso na lente que ela já tem. Você não vai poder trocar. Isso é bom, eu gosto desse tipo de câmera, porque você economiza espaço, vai ter menos peso para carregar, né? Você vai se preocupar menos. A grande questão dessas câmeras é a qualidade ótica. É muito complicado você pensar numa ótima qualidade de imagem quando você está trabalhando com câmeras que tem o zoom digital, né? Elas têm ali o zoom ótico, né? Você pode aproximar a imagem até X valor, um exemplo, e depois daquilo, se você quiser aproximar mais um pouquinho, ela vai começar a digitalizar, ela vai entrar com um trabalho de digitalização, ela vai aproximar aquilo de maneira tecnológica, de maneira digital. E aí começa a pixelizar, existe essa palavra? Você começa a ver algumas imperfeições, porque ela está trabalhando com software para aproximar cada vez mais aquele objeto que está muito longe. Quando você está falando das câmeras DSLR, que você vai usar lentes óticas, né, que não tem esse fator eletrônico de aproximação digital, você vai conseguir aproximar aquela imagem que está longe sem perder a qualidade da imagem. É claro que você pode errar o foco, você pode fazer a fotometria incorreta, você pode cometer alguns erros, porque quando você fotografa com lentes que são muito longas, qualquer passo, qualquer respiração que você der, já tira o objeto de foco. Então a nitidez é muito comprometida. Mas quando você for usar esse tipo de lente das DSLR, você vai perceber que mesmo quando você aproxima bastante a imagem, você não perde tanto a qualidade. Porque o conjunto óptico das lentes lá dentro da objetiva, que é a lente, a gente chama as lentes de lentes, né? Mas na verdade elas se chamam objetivas. Lentes são aqueles vidrinhos, né, que tem dentro do corpo da objetiva. Então, como ela tem esse conjunto óptico, ele vai preservar a imagem, ele vai deixar tudo com a característica, vamos dizer assim, com a característica real, né? Vão ter distorções, né? Tem toda uma outra questão de compressão dinâmica aí que é outro papo. Porém, você vai ter essa preservação aí da realidade, né? De uma maneira ambígua, a gente está falando aqui. Agora, quando você usa essas câmeras que tem essa aproximação óptica e depois ela já muda para digital, quando você força mais um pouco a milimetragem da lente, aí ela te dá eu chamo de simulação da realidade. Aí ela vai tentar amplificar tudo que ela está vendo ali
e os pixels vão ficar bem aparentes e a imagem vai ficar bem estranha. Então esses são alguns pontos negativos dessas câmeras automáticas. Mas agora, para você fazer fotos mais de perto, fazer fotos de paisagem, fazer fotos de ambientes, né, é uma opção em relação ao celular, né? Ela ainda vai ter um zoom ótico muito melhor que o do celular, porque o celular ele vai ter só o zoom digital. Por isso que toda vez que você amplia o foco, aliás, quando você amplia o zoom para tirar uma foto, a imagem fica tão ruim. Por quê? Porque é um zoom digital, ele vai amplificar uma coisa que não dá para ser amplificada por causa das limitações do corpo, né? Vamos falar corpo, as limitações físicas do dispositivo que você está usando. No caso aqui, estou gravando o áudio com esse celular. A câmera dele, os elementos são muito pequenos, né? O sensor dele é microscópico, é muito pequeno. Então ele tem que fazer um malabarismo muito grande para poder dar zoom, para poder entregar uma imagem melhor. Agora as lentes não, elas têm o corpo, são maior, os elementos das objetivas são maiores, o sensor da câmera é muito maior, então ele sempre vai te entregar uma imagem melhor, ele sempre vai te entregar uma imagem com mais detalhes, com mais qualidade. É claro que partindo da ideia de, aí vamos colocar aí de 6 megapixels para cima, você já começa a ter uma imagem legal, né? Dependendo ali da distância focal e de outros fatores, como nitidez, fotometria, né? Então, para você entender basicamente a diferença entre as câmeras, é claro que eu falei muito de lentes nesse vídeo, é basicamente isso. São a questão de você não poder trocar a lente, né, falando da câmera super zoom para DSLR, das compactas, você não ter tantos controles manuais e também ter esse problema do zoom digital, né, que quando o zoom ótico ele tem um limite, você quer aproximar um pouquinho mais, ele vai te dar um simulacro da realidade, né? É claro que a foto em si, ela é um simulacro da realidade, independente de que dispositivo você esteja usando, celular, DSLR, super zoom, compacta, independentemente. Então eu espero que você tenha entendido a diferença entre essas câmeras, né? Não existe câmera ruim e câmera boa, existe fotógrafo bom e fotógrafo ruim. A tecnologia diferencia os equipamentos. Tem equipamentos que têm mais tecnologia, que facilitam mais a nossa vida, e tem outros que têm menos tecnologia, porém, mesmo assim, conseguem entregar bons arquivos. Beleza? Então, se você entendeu, gostou do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, curta esse vídeo aí, manda para os seus amigos, compartilha, tá? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e sempre deixa um comentário aí que eu gosto de ler os comentários para saber o que vocês pensam, o que pode ser melhorado e dicas para um próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. Um abraço para vocês. Tchau!